Eu me chamo Murilo Abrita, tenho 28 anos, sou aqui de Cataguases, e a arte surgiu na minha vida ainda muito criança, com a referência da música em casa vinda do meu pai e o grande amor dele pelo Clube da Esquina e a música brasileira. E posterior se desenvolveu em outros meios, mas hoje me vejo fixado na música. Eu iniciei na música com a música em casa mesmo. O pai tinha muito hábito da gente ficar... A gente tinha tipo uma areazinha na casa que a gente morava quando eu era criança, que o pai, durante as manhãs do final de semana, ele levava o violão pra lá e a gente ficava cantando algumas coisas. Foi lá que eu conheci o disco que pra mim mudou minha vida, que foi o álbum do Clube, o Clube 1, né? Que depois teve o Clube 2. E eu iniciei na música, assim, cantando. Com 7 anos de idade eu cantei pela primeira vez em público, assim, num encontro da família Brita na época. Mas o instrumento me veio pouco depois, já com 8 anos, quando meu pai me colocou a fazer aula de violão com o falecido Edinho, lá na Chica, no instituto onde eu fiz aula de violão com o Edinho durante um tempo. E posterior à aula com o Edinho ainda fiz aula com mais o William um tempo e depois com o Edgar. E o resto eu fui pegando o violão na mão e lendo aquelas revistinhas lotadas de cifras que tinha, até eu saber um bando de acorde que eu só fui descobrir o que eles eram e como eles eram muitos anos depois estudando. Na época do Chica, na real, o Edinho ele era um curso pago que a gente tinha lá, que eu acho que o Edinho dava violão e guitarra numa sala, e o Afonsinho dava bateria na outra, e tinha o Luiz Condé, acho que dava piano, onde o William dava aula pra gente de música, percepção, violão, e eu fiz com ele o violão ali um pouquinho mais do básico pro intermediário, durante um curto tempo. Eu estudava numa escola onde o Marco Andrade dava aula, e na época estava se vindo o Fest Vida. Eu lembro dele junto com a Ana Paula, que era meio que vice-diretora, supervisora da escola, que chamaram, né, questionaram, falaram sobre o festival e afins, e a Ana Paula achou interessante que eu me inscrevesse. E eu cheguei a me inscrever. Na época o festival foi o Fest Vida de 2009, isso eu tinha 12 anos. E foi no cinema, né, no cinema aqui da cidade. E na época eu fiquei em segundo colocado, depois veio o Fest Vida de 2010, que já foi na Praça Rui Barbosa, que eu fiquei em primeiro, participei de outras edições, mas o meu contato como artista, que eu virei e falei, cara, eu sou artista, não foi na música. Foi quando eu tinha 18 anos recém-feitos que eu fui trabalhar como animador infantil na Toca, fazendo teatros, animações, palhaçaria, e na Toca eu me aprofundei na música dentro da animação. E isso me fez ter mais uma visão artística, da vida artística como um todo. E até o momento que eu falei com a Fernanda e com o Emerson que eu queria seguir somente para a música, mas que a Toca tinha me formado enquanto artista. A Toca tinha me feito virar artista de fato, para além da pessoa que compunha em casa e tinha as músicas feitas desde os 13, 14 anos, que as músicas que foram do meu primeiro álbum são quase todas dessa época. Mas eu entendi isso como um universo artístico posterior à Toca. Concomitante com a Toca, eu comecei a fazer bar, eventos e afins. Eu lembro que eu participei do Fest 100 de Leopoldina, numa homenagem a Gil e Caetano, que eu fiquei em terceiro lugar com Drão. E foi onde eu comecei a me entender enquanto um artista para além de um reprodutor da arte, né? Para a pessoa que também compõe, que também faz, e não só reproduz e faz o cover. E foi aonde eu iniciei muito a questão das minhas canções autorais, que eu lancei 2 vídeos na época com a Headset, depois fiz alguns outros vídeos caseiros, fiz vídeos na Wither Drums, foi aonde veio o meu primeiro álbum, e hoje eu tenho um álbum de estúdio gravado, 3 singles, um álbum ao vivo, voz e violão. Rodei numa turnê recente pelo Tranquilo São Paulo, pelo Áudio Rebel no Rio, pela Casa Camoca no Santa Teresa em BH, mais algumas cidades aqui da nossa região. E recentemente tenho me aventurado mais na composição. Fiz a trilha sonora instrumental do TCC da Clara, que foi da minha sala no cinema, que ela vai lançar como doc posterior à banca. E tenho ampliado um pouco assim a gama do lado musical, mas para além somente da escrita e do cantado, a música como um todo mesmo. Eu iniciei a fazer o curso de cinema aqui na UENG, né? Lá no Anima Park, lá no antigo Pina, né? E fiz durante um período e meio, até que eu larguei o curso devido a eu estar em turnê na época e não estava casando as datas. E eu entendi muito mais sobre a importância da trilha sonora para um filme. Quando eu entrei
no curso de cinema, a minha ideia era muito essa, era eu trabalhar com a trilha. E, poxa, a gente tem exemplos no Brasil de músicas que foram feitas para trilhas de filme que depois viraram músicas até conhecidas de artistas brasileiros gravados em álbuns deles, assim. Eu acho que a música, a trilha para o filme, tanto a parte instrumental, que é o que dá o andamento ao filme, a parte do filme, mas tanto composições próprias para o filme, personagens, cenas, funções em específico, acho que dá mais luz assim ao filme e eu me vejo muito como alguém que possa ajudar nisso.